dia, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020, último dia de aula da semana. Hoje eu trouxe para vocês um amiguinho, veja só. O nome dele é Chuvisco. Gostaram desse novo amiguinho? Por que tia Valéria trouxe esse lindo animalzinho para cá? Hoje iremos estudar sobre os animais. Por isso que eu trouxe o Chuvisco para cá. Pelo que vocês já estudaram nos outros anos, podemos caracterizar o cavalo como que tipo de animal? Ele é uma ave, ele é um mamífero, ele é vertebrado, ele é invertebrado, ele é o quê? O cavalo, ele é um mamífero. Por quê? Porque ele nasce da barriga da mamãe e quando bebê, ele mama, não é? Ou seja, ele toma o leite da mamãe. Por quê? Porque as éguas têm o quê? As glândulas mamárias que produz leite. Entenderam? Então, os cavalos, quando pequenininhos, eles mamam. Então, por isso que eles são caracterizados como mamíferos. Detalhe: os mamíferos, a maioria, podemos dizer, ele tem o corpo coberto de pelos. Já observaram o corpo de um cavalo, de um gato, de um cachorro, de nós seres humanos, né? A gente não tem pelos? Ó, os cabelos, a sobrancelha, os pelos da nossa pele. Por quê? Porque somos mamíferos também. Então, não só os cavalos, mas também o ser humano, como eu falei, né? Os gatos, os cachorros, entenderam? O leão. Diversos animais são caracterizados como mamíferos. Por quê? Porque eles mamam, ou seja, as fêmeas têm as glândulas mamárias, ou seja, que produz leite. Além disso, também, o cavalo e o ser humano é vertebrado. Por que vertebrado? Porque possui coluna vertebral. Os animais vertebrados não só possuem ossos, mas também cartilagem, como por exemplo os peixes. Né? Os peixes são vertebrados. Por quê? Porque possuem cartilagem, ou seja, esqueleto, né? Além disso, o cavalo ele tem alguma utilidade? Sim, né? Ele nos ajuda no meio de transporte, não é isso? E assim por diante. Outro detalhe que não podemos esquecer: o cavalo, ele é terrestre, né? Por quê? Porque ele vive na terra, no solo, e não na água, como os peixes, né? Que são aquáticos. Então, veja só. Outro detalhe importante do chuvisco, ou seja, do cavalo. Ele respira através dos pulmões. Por quê? Porque é mamífero também. Nós, seres humanos, também não respiramos através dos pulmões. Ao contrário dos peixes. Os peixes respiram através de quê? Das brânquias ou guérrulas. Então, vou deixar o chuvisco aqui um pouquinho. Então, veja só. Vamos para o nosso assunto diretamente. Tia já explicou, né? Através do chuvisco, mas vejam só. Então, na página 131 de ciência, está o nosso assunto sobre os animais. Como eu já falei para vocês, né? Os animais têm o quê? Tem sinais vitais, né? Ou seja, ele é formado por células, né? Por órgãos e assim por diante. A formação do nosso corpo. Lembrando, nós, seres humanos, também somos animais. Só tem uma diferença entre os animais e os animais seres humanos, no caso, nós. Veja só. Os seres humanos são diferentes dos demais animais. Por quê? Porque temos a capacidade de pensar, ou seja, somos racionais, né? A gente raciocina. Já os demais animais, como por exemplo, o cavalo, o jacaré, o peixe, eles não conseguem raciocinar. Então, nós, seres humanos, se diferencia dos outros animais. Por quê? Porque temos a capacidade de pensar, ou seja, raciocinar. Somos seres racionais, ok? Mas,
como eu já falei para vocês, existe o que? Uma infinidade de animais, né? Isso, vários animais no nosso planeta. Para melhor ser estudado, eles foram divididos por parte. Como, por exemplo, animais domésticos. Os animais domésticos, por que recebem esse nome? Domésticos porque a gente pode criar eles em casa, ou seja, são animais de estimação, como, por exemplo, gato, cachorro, galinha, entenderam? Eles são animais domésticos. Podem viver perto do ser humano. Detalhe, a gente pode criar um animalzinho e não pode cuidar dele, ou seja, pode deixar ele bem à vontade. Não, a gente precisa cuidar, né? Em alguns animais, dar banho, né? Cortar o pelo, dar vacina e assim por diante. Por quê? Porque os animais podem transmitir doenças para o ser humano. Por isso que a gente precisa tratá-los, ou seja, cuidar bem. Além disso, também existe o quê? Os animais silvestres. Os animais que devem viver longe do homem. Como, por exemplo, a arara, o macaco, a girafa, né? Eles são animais silvestres. Por quê? Para eles viverem solto na natureza. Quando eles são criados em cativeiro, ou seja, em casa, eles têm dificuldade de se reproduzir e até de conviver normalmente com o ser humano. Claro, tem algumas pessoas que criam esse tipo de animais, mas criam por quê? Porque às vezes pegam eles pequenininhos, começam a cuidar em casa e quando eles já estão maiores, eles não conseguem se adaptar à natureza novamente, né? Precisam ficar em casa, mas eles são caracterizados como silvestres. Quais são? A tartaruga, a arara, né? O macaco, a girafa, o elefante, entre outros, certo? Além disso, como eu falei para vocês, dei o exemplo do chuvisco e de tia Valéria, somos o que? Animais vertebrados. Por quê? Porque possui ossos ou cartilagem, não é isso? E a coluna vertebral, claro. Mas, além disso, os animais também são caracterizados como mamífero, como eu falei também, né? O chuvisco é mamífero, a tia Valéria é mamífero. Então, veja só, caracterizados como mamífero, como aves, répteis, anfíbios e peixes. Peixe fica fácil da gente identificar, né? Mas, vejam só, pela a sequência da nossa atividade, vamos primeiro falar dos mamíferos, que eu até já falei também anteriormente, né? Os mamíferos, eles respiram através dos pulmões, como eu falei, né? Que o chuvisco respira através dos pulmões, tia Valéria respira através dos pulmões e os demais animais mamíferos. Além disso, eles possuem o que tia Valéria falou? Pelo, não é isso? Ó, pelo. E possui também, aliás, tem, né? As glândulas mamárias, por isso que são caracterizados como mamíferos. Além disso, vamos falar sobre as aves. E aí, vocês conhecem alguma ave? Tia trouxe para vocês o avestruz. O avestruz é uma ave. Ele tem o quê? O corpo coberto de pena, ó. Diferente do chuvisco, né? O chuvisco tem o corpo coberto de pelo. Já o avestruz tem o corpo coberto de pena, né? Além disso, ele se reproduz por ovos ou na barriga da mamãe, se gera o filhote. O filhote de avestruz, de galinha, dos pássaros, eles se geram nos ovos. Então, as aves são o quê? Ovíparos. Entenderam? Por quê? Porque os filhotes nascem através dos ovos. Além disso também, a respiração deles é como? Através de quê? Através dos pulmões. Entenderam? Então, as aves e mamíferos respiram através dos pulmões, entenderam? Outro detalhe importante que tinha já esquecendo. Olha a diferença entre o avestruz e o chuvisco. Quantas patas o avestruz tem? 2 patas. Quantas patas o chuvisco tem? Tem 4, né? Então, veja só, eles são o quê? Bípedes. Por quê? Porque tem apenas 2 patas. Entenderam? Agora, vamos falar sobre os répteis. E aí? Os répteis são animais vertebrados também, né? Ou seja, possuem ossos. E que geralmente se rastejam na terra.
Eles não andam como o chuvisco, eles se rastejam, né? Geralmente, né, eles são ovíparos, ou seja, se reproduz através dos ovos. Os filhotinhos se geram nos ovos e não na barriga da mamãe. Podemos caracterizar como répteis o jacaré. Não só o jacaré, mas também a tartaruga, a lagartixa, entendeu? O largato. São o quê? Répteis. Seu corpo é coberto por uma carapaça, ou seja, uma parte dura, né? Isso com placas, na verdade, placas duras, né? É diferente, ó. Então, veja só, olha a diferença. Os répteis têm o quê? Carapaças, né? Ou placas duras no seu corpo. Já os mamíferos têm o quê? Pelos. E as aves, que tia Valéria falou, cadê? Deixa eu te encontrar. As aves têm o corpo coberto de pena. Então, veja só. E a respiração deles? Será que é através dos pulmões ou é através de guelras, como os peixes que tia Valéria falou? Veja só. Eles vivem na água também. Eles não só vivem na terra, né? Eles também podem viver na água, como, por exemplo, o jacaré, né? Isso, ele vive no solo? Não, ele vive na água. Ele anda, né, no solo, ou seja, rasteja, desculpa. Ele se rasteja no solo e vive na água, entenderam? E eles respiram, que eu perguntei anteriormente e terminou passando. Eles respiram através dos pulmões. Então, quais são as características dos répteis? Tem o corpo coberto por uma carapaça, né, ou seja, placas duras. Outro detalhe, eles se rastejam, né? E geralmente vive na água, né? Outros não, como por exemplo, a lagartixa, ela não vive na água, né? O caco do jabuti também não vive na água, mas se rastejam. Já o jacaré, ele rasteja no solo e geralmente fica na água, não é isso? Agora, os anfíbios. Tia não separou aqui um desenho para vocês sobre os anfíbios, mas veja só, os anfíbios, por exemplo, são os sapos, né? Sapos, pererecas. Eles também são vertebrados, entenderam? São vertebrados, ou seja, possuem cartilagem, né? Ossos. E tem um detalhe, a diferença de todos os outros animais que eu mostrou, ó, mamífero, réptil e aves, os anfíbios, eles respiram através de brânquias, né? Não respiram através dos pulmões, entenderam? E também eles sofrem uma metamorfose. Eles nascem dos ovos, né? E passando alguns dias após o nascimento, eles passam por uma metamorfose, ok? Agora vamos falar sobre os peixes. Os peixes têm o corpo coberto de quê? Pelos, penas ou escamas? Os peixes têm o corpo coberto de escama, não é isso? E eles respiram pelos pulmões ou pelas brânquias e guelras? Pelas brânquias, né? Ou seja, pelas guelras. Ele também é ovíparo, né? O filhotinho do peixe, ele não nasce na barriga da mamãe, e sim através de ovos, né? Ou seja, são ovíparos. E geralmente vivem aonde? Os peixes? Na água, né? Isso, seu ambiente de habitat é o quê? A água. Entenderam? Vocês, tá? Após ver o vídeo, vocês irão resolver o exercício nas páginas 136 a 138, ok? Gostaram da aula sobre os animais? Gostaram do chuvisco? Esse é o cavalinho de Valentina. Veja só. Além disso, também iremos ter aula de artes, né? Isso finalizando as obras de Paul Klee. Vamos finalizar, né, com o quadro Refúgio, que ele é feito com uma monocromia. Como assim? Utiliza apenas uma cor, porém em diversas tonalidades. Pode observar. Entenderam? Apenas uma cor, porém com diversas tonalidades. A cor mais escura, mais clara. Então, vocês irão representar esse quadro, tá? O quadro Refúgio, de Paul Klee. E
Nessa representação, vocês não vão utilizar essa mesma cor, né? No caso, o marrom. Vocês podem utilizar outro, como o azul, o verde, o vermelho, entenderam? A cor que vocês quiserem, ok? Na página 35 de artes. Outro detalhe importante, estamos trabalhando o que essa semana? Quem lembra? O folclore, é isso? Então, hoje, Tia separou para vocês ditados populares, ou seja, os provérbios. O que são ditados populares? São frases que a gente utiliza no dia a dia para representar alguma expressão, como por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que quer dizer esse ditado popular? Que às vezes a gente, com tanta insistência, a gente termina conseguindo o que a gente quer, não é isso? Outro ditado popular, cada macaco no seu galho. O que quer dizer esse ditado popular? Cada macaco no seu galho. Ou seja, cada um em seu lugar. Ou seja, não se intrometa ou não é chamado. Mais ou menos isso. Entenderam? Outro detalhe importante. Vamos lembrar outro. Outro ditado importante, o pessoal fala o quê? A voz do povo é a voz de Deus, né? Ou seja, quando a maioria fala alguma coisa, eles se referem que a voz do povo é a voz de Deus e assim por diante. Então, a atividade de hoje do folclore, eu quero que vocês pesquisem 2 ditados populares e mandem para a tia. Pode ser falando através de um vídeo ou escrito mesmo, tá certo? Beijo, boa aula, bom fim de semana, um grande abraço.